Isso aí. Gosto do otimismo. Também gosto, eu detesto reprovar as pessoas. Sabe por que eu detesto reprovar as pessoas? Porque elas aparecem depois no semestre seguinte. Porra. Então vamos falar de coisa boa. De morte. Muito bem. Inclusive eu falei que a prova vai ser sem consulta, né? Mas eu já me comprometi que a depender do desempenho de vocês ao longo do semestre, poderá haver consulta ao vademecum durante a prova. Não é garantido ainda. Ajuda, tá? Então se comporta. Não é garantido ainda, depende de como a gente for evoluindo ao longo do semestre. Então trabalhem comigo, sejam bons e vai dar tudo certo. Tudo bem? Tem alguém com vademecum aí? Alguém com a lei aí? Tá com a lei? Tá com o vademecum? Tá? Abre aí o Código Civil, artigo 6º. Não, 6. Isso é um 6 com... Jesus! Artigo 6º do Código Civil de 2002. Só a primeira parte, não precisa ler a parte final. Em voz alta, se você quiser que sua voz saia na câmera. A existência da pessoa natural termina com a morte. Alto para gravar. A existência da pessoa natural termina com a morte. Muito obrigado. Essa voz de locutor de rádio. Muito obrigado. O que é que diz o Código Civil? A existência da pessoa natural termina com a morte. O que é que significa dizer que a existência da pessoa natural termina com a morte? Significa dizer que depois que você morre, você não existe mais juridicamente. Isso é muito triste, né? Saber que a gente está aqui vivo, bonito, com saúde, e que de repente a gente pode, pro direito, ser um nada, né? Não existe mais. Mas, cada um de nós, enquanto está vivendo, está existindo, né? E enquanto estamos existindo, estamos titularizando relações jurídicas. Concordam comigo? Estamos vivendo diversas relações jurídicas, diversas situações jurídicas, para ser exato. Então vamos imaginar um sujeito chamado Jorge. Jorge existe, ele tem personalidade jurídica, ele é titular de direitos e deveres. Isso aí vocês já estão cansados de saber, porque vocês já pegaram, assim espero, teoria geral do direito civil, né? Então Jorge é uma pessoa, Jorge é capaz, Jorge titulariza direitos e deveres na esfera civil. Jorge é pai de Maraísa. Jorge é proprietário de uma casa. Jorge é credor de Mateus. E Jorge é devedor de Marília. Então Jorge é um sujeito muito bacana, né? É pai, é proprietário, é credor, é devedor. Mas Jorge morreu. Juridicamente, o que aconteceu com Jorge? Muito bem, perfeito, deixou de existir. Perfeito. Jorge deixou de existir. Jorge era titular de diversas situações jurídicas. Jorge era titular de direitos e deveres. O que aconteceu com essas situações jurídicas das quais Jorge era titular quando Jorge morreu? Foram transmitidas a herdeiros? Depende. Por que depende? Porque é direito, tudo depende. Ok. Você não está errado, mas a resposta adequada não é essa. Por que depende? Porque nem todas as relações jurídicas, nem todas as situações jurídicas são transmissíveis. Existem relações jurídicas que são personalíssimas. O que significa dizer que uma situação jurídica ou uma relação jurídica é personalíssima? É inerente àquela pessoa, no sentido de que só aquela pessoa pode fazer, não apenas isso, essa definição certa, mas restrita, é inerente àquela pessoa, a ninguém mais. Então, se Jorge, para além de tudo isso, fosse servidor público, digamos, professor da UFOB,
Quando Jorge morreu, o cargo público dele não se transferiu. Por quê? Cargo público é personalíssimo. Quando Jorge morreu, alguém assume a condição de pai de Maraísa? Por que não? Por que não chega Wesley para ser pai de Maraísa? Só se ele adotar Maraísa. Ok, mas a transmissão, por conta da morte, é uma possibilidade. Mas é uma possibilidade que não se confunde com transmissão por força de morte da condição de pai. Por que a condição de pai de Maraísa, que Jorge ocupava, não se transmite para ninguém? Porque é ligado à pessoa dele. Ele é pai. É uma relação personalíssima e, portanto, intransferível. Essas situações personalíssimas e intransferíveis se extinguem com a morte do titular. Acabam. Eram inerentes àquela pessoa. E o que aconteceu com aquela pessoa quando ela morreu? Deixou de existir. Perfeito. Então essas relações existiam. Só que Jorge também era proprietário. Ser proprietário é uma relação personalíssima? Em regra, não. Há exceções. Mas a gente vai conversar sobre isso em outros momentos da vida, não agora. Tá? Mas a regra geral é que não. Tá? Jorge era credor de Mateus. Quando Jorge morre, essa relação creditícia desaparece? Depende, muito bem, por quê? Porque pode ser que já tinha pactuado que em caso de morte estaria perdoada a dívida. Também, ou também pelo fato de poder ser uma relação obrigacional personalíssima, como existem obrigações personalíssimas. Assim como a dívida que ele tinha para com Marília. Né? Em regra, obrigações são transmissíveis, mas pode haver obrigações personalíssimas. Jorge, por exemplo, poderia ter assinado um contrato se comprometendo a cantar no casamento de Marília. Se Jorge morreu, ninguém pode chegar e cantar no lugar dele, herdando aquela obrigação, né, que é personalíssima. Então, pode ser que essas relações de crédito em face de Mateus ou em face de Marília, né, essas duas relações creditícias, nas quais em uma Jorge é credor e na outra Jorge é devedor, pode ser que elas sejam personalíssimas, mas essa é a exceção. Qual é a regra? É que sejam transmissíveis. Então, a partir do momento em que Jorge morre, desaparece o vínculo dele com o serviço público, cargo público é intransmissível, desaparece o vínculo dele como pai de Maraísa, ninguém vai herdar aquela situação como pai, né? Vínculo entre ascendente e descendente é personalíssimo, ninguém vai ocupar aquele lugar, mas a sua condição de proprietário e, em regra, repito, não sempre, mas em regra, a sua condição de credor e a sua condição de devedor são transmissíveis e, portanto, com a morte da pessoa natural, essas posições jurídicas que ele ocupa, seja como proprietário, seja como credor, seja como devedor, essas posições jurídicas são transmissíveis e, sendo transmissíveis, serão transmitidas para os seus sucessores. É o que a gente chama de sucessão. Algumas pessoas serão chamadas, e a gente vai ver que por força de lei ou por força de testamento, algumas pessoas serão chamadas a ocupar o lugar que Jorge ocupava em suas situações jurídicas transmissíveis. Nas personalíssimas não, essas estão extintas, mas nas transmissíveis alguém vai ocupar esse lugar. Até aí tudo bem? Tudo bem até aí? Beleza. Então as transmissíveis são passadas para os sucessores. Sucessores esses que a gente vai saber quem são de duas formas. A regra geral é que a lei vai determinar quem são os sucessores, e aí a gente está falando da sucessão legítima, aquela sucessão que se opera por força de lei, porque é a lei que vai determinar quem vem ocupar o lugar deixado pelo morto. E por outro lado, nós temos o próprio morto enquanto era vivo, né? Porque morto não faz testamento, o vivo faz testamento, né? E a gente vai estudar testamento bastante. Eu amo falar de testamento, né? Mas o sujeito, enquanto é vivo, faz o que a gente vai chamar de uma manifestação de última vontade, dizendo
quem são as pessoas que ele quer que ocupem o lugar dele quando ele morrer. E quando é o morto que está chamando, por meio do testamento, pessoas para ocuparem a posição dele em determinadas situações jurídicas, nós temos a chamada sucessão testamentária, que é basicamente o conteúdo de quase todo o semestre que a gente vai estudar a partir de agora. Até aí, tudo bem? Beleza? Existem situações mais complicadas, quando, por exemplo, quando o morto não deixa ninguém. Alguém sabe se Jô Soares tinha sobrinho, tinha alguma coisa assim? Eu procurei muito e não encontrei essa resposta. Quem é o sobrinho de Jô Soares? Você sabe? Até o momento, nenhum. E nada. Porque ele não tinha filho, os pais já estavam mortos. Ele tinha dele um filho já estava morto. Estava morto. Não tinha neto. Os pais já estavam mortos. Até onde eu sei, não tem irmãos. Será que tem sobrinhos? Até a última pesquisa que fizeram, ele não tinha encontrado nenhum herdeiro. E vamos ver se ele deixou testamento também, né? Porque, por exemplo, o Clodovil não tinha ninguém e também não deixou testamento. Mas a gente vai conversar sobre isso no momento adequado. Tudo bem? Então vamos falar sobre herança. Alguém aqui já recebeu herança? Meu desejo. Herança é uma coisa ambígua, né? Todo mundo quer receber herança, só que a gente sabe que para receber herança, alguém próximo a nós tem que morrer, né? Então, no meu caso, por exemplo, quando meus ascendentes morrerem, só deixarão dívidas, né? Olha que coisa maravilhosa. A gente vai conversar sobre isso no momento adequado. De toda forma, herança tem dois sentidos, tá? Qual o significado de herança? A herança tem dois sentidos. Tem um sentido objetivo e um sentido subjetivo. O que é herança em sentido objetivo? O patrimônio, tanto ativo quanto passivo, deixado pelo morto. Tá? Nós temos um hábito equivocado de considerar herança apenas o ativo deixado pelo morto, né? A casa, o dinheiro no banco, as ações, sei lá, a chácara, o carro, muito bem. Só que temos que lembrar também que herdeiros herdam as dívidas também, né? E às vezes há mais dívidas do que patrimônio ativo. A gente vai ver o que acontece nesses casos, né? De toda forma, a herança em sentido objetivo é esse conjunto do ativo e do passivo deixado pelo morto, tá? Isso é herança em sentido amplo, tá? Porque nós temos a herança em sentido estrito. O que é herança em sentido estrito? Herança em sentido restrito, um percentual do patrimônio hereditário, tá? Para vocês entenderem, eu vou fazer a contraposição com o legado. Nós temos herança e legado, que são duas maneiras de receber patrimônio sucessível. O que significa o legado? Receber um bem determinado e certo. Ou seja, Thalita recebe uma casa, o morto deixa uma casa para Thalita. Stephanie recebe 100 mil reais. Iron recebe uma chácara em São Desidério. Um bem determinado e certo. Tá? Herança significa um percentual, uma fração do patrimônio hereditário. Sabrina recebe 1/3 dos bens de herança. Mateus, metade. Edilane, a totalidade. É a única herdeira. Tá? Então a diferença é que o herdeiro ele recebe um percentual do patrimônio hereditário, e isso ele pode receber ou por força de lei ou por força do testamento. Tá? Então, imaginem, Bruno morreu deixando Marrone, Simone e Simária, sem deixar testamento. 3 filhos. Quanto é que cada filho vai receber? 1/3 cada um. Marrone é herdeiro ou é legatário? Simone é herdeira ou é legatário? Simária é herdeiro ou é legatário? Herdeiro. Tá? Por quê? Porque cada um deles está recebendo uma fração, um percentual da herança. Nada impede, e a gente vai conversar sobre isso também, tá? Nada impede que, por exemplo, Bruno fez um testamento deixando
ele tem um patrimônio vasto, tudo bem, mas ele fez um testamento, deixando a casa dele em São Desidério para Marrone. Ou seja, Marrone vai ser ao mesmo tempo herdeiro e legatário. Tudo bem? Nada impede. Tudo bem até aí? Qual é uma situação que eu preciso que vocês saibam? Tem um pouco de polêmica sobre isso, tá? Mas, de modo geral, a gente diz que só existe legado por força de testamento. O direito brasileiro não dá bem determinado e certo por força de lei. Por que eu estou falando que tem polêmica? A gente vai estudar uma situação chamada o direito real de habitação do cônjuge e companheiro sobrevivente. O direito de continuar morando na casa do casal, no imóvel do casal, após a morte do falecido. Tá? Que alguns autores consideram que se trata de um legado por força de lei, o legado do direito real de habitação. Mas tirando isso específico, que a gente vai conversar no momento adequado, a regra geral é legados no direito brasileiro somente por força de testamento. Tá? Já a herança pode ser tanto por força de lei quanto por força de testamento. Eu posso fazer um testamento deixando todos os meus bens para Stephanie, ou eu posso morrer sem deixar testamento e o meu patrimônio vai ser dividido entre os meus herdeiros conforme a lei determina. Até aí tudo bem? Beleza? Já estou vendo que esse quadro é ruim. Essas coisas boas da volta à presencialidade. Muito bem, falando de herdeiros um pouquinho, a gente vai trabalhar de forma mais aprofundada sobre isso. A gente vai ter algumas aulas para tratar sobre os herdeiros, mas o que eu quero que vocês saibam agora, nesse momento, que vocês já precisam ter isso em mente. A lei divide os herdeiros em classes e graus. Tá? Nós temos 4 classes de herdeiros. Nós temos os descendentes. Quem são descendentes? Filhos, netos, bisnetos. Perfeito. Filhos, netos, bisnetos, até infinito, né? Quem são os ascendentes? Os pais, avós, bisavós, até infinito. O cônjuge, e aqui eu já devia ter consertado isso, mas lembro. Cônjuge ou companheiro, que figuram na terceira classe, que a gente vai ver que, na verdade, o cônjuge e o companheiro não apenas estão aqui na terceira classe, mas também estão transitando para dividir herança com os descendentes e com os ascendentes, mas a gente vai ver isso no momento adequado. E, por fim, os colaterais. Quem são colaterais? Quem são os colaterais? Quem não são ascendentes. Sem medo, quem são os colaterais? Irmãos, Não é o resto. irmãos, primos, tios. Sobrinhos. Irmãos, sobrinhos, tios, até o 4º grau para fins sucessórios. Muito bem, por isso que não é o resto. Até o 4º grau para fins sucessórios. Muito bem. Tá, os colaterais. E os graus, dentro de cada classe, os herdeiros são organizados em graus. Quem são os descendentes de 1º grau? Filhos. Filhos. Quem são descendentes de 2º grau? Netos. Quem são os descendentes de 3º grau? Bisnetos. Quem são os ascendentes de 1º grau? Os pais. Ascendentes de 2º grau? Avós. Não tem grau de cônjuge ou companheiro, né? Embora eu seja defensor de reconhecimento de direitos sucessórios para qualquer modalidade de família, inclusive famílias que não têm o devido reconhecimento jurisprudencial, como, por exemplo, uniões poliafetivas. Eu fico com pena das esposas do urso quando ele... Vocês conhecem o Arthur Urso? Recomendo que joguem no Google. Tá de 18 mulheres? 8. Ah, Recomendo que joguem no Google com o filtro de só esse conteúdo menor de 18 anos. Para não conteúdo de maiores. Mas recomendo que vocês joguem. Mas enfim, não tem cônjuge de primeiro, não tem companheiro de 1º e 2º grau, é só cônjuge ou companheiro. Porque nosso direito sucessório atual, embora eu discorde disso, nosso direito sucessório atual só reconhece um cônjuge ou um companheiro como herdeiro. E colaterais. Quem são os colaterais de 1º grau? É errado. Por que não tem? Não tem. Porque pra Porque ser eu forma quarto. de calcular. verdade. Por que não tem colateral de 1º grau?
Porque os irmãos, que são os colaterais mais próximos, são de segundo. Muito bem, perfeito. Acabamos de contar o grau. Perfeito. Colaterais de segundo grau são os irmãos. Quem são os colaterais de terceiro grau? Tios e sobrinhos. Colaterais de quarto grau? Os primos e os sobrinhos, né? Não sei. Primos, sobrinhos, netos e tios avós. Muito bem. A gente vai ver que tem uma diferença específica entre tios e sobrinhos, mas a gente vai conversar isso antes. Tá? Mas eu preciso que vocês saibam disso. Por fim, eu falei para vocês que a herança tinha sentido objetivo, a herança também tem sentido subjetivo, que é o direito a receber a herança. Né? Que inclusive o direito a receber a herança é direito constitucional, direito fundamental, positivado na Constituição, artigo 5º, inciso 30. Inclusive uma parte da minha tese de doutorado foi falando sobre as dimensões do direito constitucional à herança. Vai cair, vai cair. Tem problema não. Ah, não sei se você não consiga, né? Ok. Essa questão da constitucionalidade. Primeiro texto é um texto seu, eu acho. Tem uns 4 meus aí. Foi o único que eu abri, foi o primeiro. Tá? Uma coisa que eu preciso que vocês saibam, para vocês não caírem no senso comum. Tá? Se vocês estudam só por manual, e tem muito manual ruim, como está sendo gravado, eu não vou dizer aqui quais são os manuais ruins, mas quando desligar a câmera eu vou falar os que vocês não deveriam usar. Se vocês estudarem por alguns manuais, vocês não vão ter essa reflexão, mas é uma reflexão que é muito necessária. Porque às vezes a gente trata a herança como se fosse direito apenas de quem vai receber a herança. Mas principalmente quando a gente está falando de testamento, a gente olha para a questão da sucessão apenas da perspectiva de quem está fazendo o testamento, ou seja, da perspectiva de quem vai deixar a herança. É preciso que vocês tenham noção, e a gente vai voltar algumas vezes a falar sobre isso, que o direito à herança tem 2 dimensões. Que dimensões são essas? O direito a deixar a herança, que é o direito do morto, e o direito de receber a herança, que é o direito dos sucessores. Esse equilíbrio entre o direito de deixar a herança e o direito a receber a herança vai transitar durante todo o nosso conteúdo. Vai estabelecer, por exemplo, ou deveria estabelecer, quem será chamado pela lei a receber a herança. Né? Porque vai atender o interesse de determinadas pessoas que têm o direito a receber a herança, mas também vai atender o interesse de eu quero deixar a herança para quem. Né? A gente vai ver que existem essas teorias na hora de estabelecer a ordem de vocação hereditária. A gente vai chegar lá. E também na questão do testamento, né? Qual é a liberdade que eu tenho de testar? Minha liberdade de testar, eu tenho porque eu tenho o direito a deixar a herança, mas também é limitada porque existem algumas pessoas que têm direito a receber a herança mesmo contra a minha vontade. Então a gente vai conversar sobre esses desdobramentos ao longo do semestre. Isso aqui eu preciso que vocês saibam, pelo amor de Deus. Por isso que eu falo que é tão importante, é fundamental, é essencial, é imprescindível que vocês estudem e revisem direito de família, em especial regime de bens. Por quê? Porque vocês precisam saber distinguir o que é meação e o que é patrimônio hereditário, em especial nos casos em que o falecido, inclusive que eu não falei, né? Mas o falecido que em direito das sucessões recebe o nome de decujus. Já ouviram falar de decujus? Sim. Não existe decuja. Já vi em petição decuja, mas não existe, é só decujus, que é a abreviação para uma expressão latina, cujo significado em português, de forma resumida, é aquela pessoa de cuja sucessão se está tratando. Tá? Então, decujus é a abreviação para aquela pessoa de cuja sucessão estamos tratando, que é, em resumo, o falecido, aquela pessoa que deixou a herança. Tá? Se o decujus faleceu, estando casado ou em união estável, é imprescindível identificar o que é meação e o que é patrimônio hereditário. Por quê? Porque isso interfere em tudo. Interfere na distribuição, interfere, entre outras coisas, na incidência do imposto de transmissão. Por quê? Porque não existe não incide imposto de transmissão sobre a meação do viúvo ou da viúva, né, ou do companheiro sobrevivente. Por que não existe imposto de herança sobre a meação do viúvo, da viúva, do companheiro sobrevivente? Por que não incide esse imposto? Trabalhação na herança. Meação na herança, ok, e aí? Porque o regime de bens é universal. Não. Não tem a ver com isso, não. Tem a ver com a relação de posse e propriedade, então? Tá por aí.
É por essa lógica mesmo. Tem a ver com posse e propriedade. Por que não incide imposto de transmissão sobre o que é meação do viúvo, da viúva? Porque é dela ou dele. Porque não há transmissão. O que é meação já é do viúvo, da viúva. Não é transmitido, já é dela ou dele. Não há transmissão. Haverá imposto de transmissão sobre a meação que era do morto. Por quê? Porque essa meação que era do morto vai integrar o patrimônio hereditário. Né? Por quê? Porque quando há casamento ou união estável, em especial nas situações em que há comunicação patrimonial, naqueles regimes em que há comunicação, a formação de patrimônio comum, nós temos, é claro que cada situação vai ser diferente, mas nós temos 3 massas patrimoniais distintas. Bora lá. Leandro é casado com Leonardo. Quando Leandro casou, ele tinha bens particulares. Quando Leonardo casou, ele tinha bens particulares. Não apenas quando casaram, porque, como a gente aprende em direito de família, há aquisição de bens particulares mesmo na constância do casamento. Se, por exemplo, foi um casamento em comunhão parcial e Leonardo recebeu uma herança, não há comunicação dessa herança, continua sendo bem particular. Tá? Mas, ao longo do casamento, é possível que haja a formação de um patrimônio que integra a comunhão. Há uma comunhão desse patrimônio. Aí Leandro vem e morreu. Tudo bem até aí? Leandro morreu. O que é que vai acontecer com esse patrimônio comum? Depende. Mais ou menos. Um passo de cada vez. O que é que acontece com o patrimônio comum antes de qualquer outra coisa? O regime de casamento deles é qual? Tem patrimônio comum, tem comunhão, ou seja, ou é comunhão. Muito provavelmente vai ser comunhão parcial, né? Porque tem os bens particulares. Vai ser dividido. Vai ser dividido, muito bem. O raciocínio que a gente precisa fazer é: tem um patrimônio comum. Eu preciso identificar o que desse patrimônio comum, o que é a meação de cada um. Eu tenho 2 meações desse patrimônio comum. A meação do Leandro e a meação do Leonardo. Por que que isso é fundamental? Porque a meação do Leonardo Já é dele. é dele. É dele. Ponto. Não há transmissão. É dele. É claro que eventualmente vai precisar passar pelo inventário para formalizar a partilha e tudo mais, mas não há transmissão. É dele. É dele, que é a meação dele. O que vai acontecer depois que o Leandro morrer? O que vai acontecer com os bens particulares de Leonardo? E Leonardo, nada. De Leonardo, o que vai acontecer? A particularidade é dele. Nada. Nada é dele. Tem nada a ver com o morto. Mas, o que vai acontecer com os bens particulares do morto e com a meação do morto? Será transmitido. Integram o chamado patrimônio hereditário. Por isso que é imprescindível vocês terem o conhecimento do direito de família para vocês identificarem o que é bem particular de um, o que é bem particular do outro, o que é patrimônio comum. Para quê? Para eu saber o que transmite e o que não transmite. O que é que vai ser dividido entre os herdeiros e o que é que não vai. Tá? É imprescindível, se vocês não identificarem isso na resolução das situações práticas, vocês vão chegar a conclusões erradas. Então eu preciso muito que vocês sempre, e eu estou falando isso aqui, porque haverá atividade de resolução de questões práticas, e vocês resolvendo as questões práticas, vocês precisam identificar se o sujeito era casado, qual era o regime de bens, era tal regime. Tem comunhão de bens? Tem, não tem. O que é meação? O que é patrimônio hereditário? Porque isso
interfere na divisão da herança. Tá? Porque a pessoa que não consegue identificar isso, vai colocar bem que é do Leonardo para ser partilhado entre os herdeiros do Leandro. E vocês vão ver que há uma complicação muito grande, a depender do regime de bens, porque Leandro e Leonardo eram casados. Há filhos do Leandro. Isso vai interferir quais são os bens que o Leonardo vai partilhar ou não. Se ele vai ter direito a partilhar bem ou não. Também vai interferir esses filhos, são comuns dos dois, são só do Leandro. Isso tudo vai interferir. Tá? Então vocês precisam identificar isso para quê? Para identificar o que é que vai ser partilhado entre os herdeiros do morto e o que é que não vai. Porque é do falecido sobrevivente. Do falecido sobrevivente, do cônjuge ou do companheiro sobrevivente. Tudo bem até aí? E aí o Mateus falou assim, esses bens integram o espólio. Vocês já ouviram falar em espólio? O que é espólio, Stephanie? Lá no escritório que você trabalha, já trabalhou com espólio? Não, lá eu trabalhei com criminal. Eu gostava tanto de você. Continue gostando de mim, eu só sou orientando, continue gostando de mim. Acadêmica de TCC. Escolhi sim. E aí, o que é de lei? O que é espólio? O que é espólio? Mateus, você que falou de espólio, o que é espólio? É um conceito parecido com herança, só que sem as dívidas. Apenas o que vai ser dividido. Aí que tá. O espólio entra tudo. É a massa patrimonial que envolve tanto o ativo quanto o passivo. Porque o espólio responde pelas dívidas. Ah, é verdade. O espólio é o que a gente chama de um ente despersonalizado. Não é uma pessoa, não é pessoa jurídica, não é pessoa física, é um ente despersonalizado. Formado pelo quê? Pelo patrimônio deixado pelo morto. Tanto pelo ativo, e aí entram os bens, mas também os créditos. Então, lembra de Jorge que morreu credor de Mateus? Não foi? Jorge não morreu credor de Mateus naquele exemplo? Então, o inventariante, representando o espólio, vai executar aquela dívida para Mateus pagar. Por quê? Porque essa dívida vai integrar o patrimônio hereditário, uma vez que ela for paga, né, para ser partilhada entre os herdeiros. Esse crédito, na verdade, que ele recebeu. Então, o espólio, ele é esse ente despersonalizado, essa massa patrimonial, formada tanto pelo ativo, mas que também responde pelo passivo. Por isso que o espólio tem capacidade processual. Ou seja, o espólio não é pessoa, mas pode comparecer em juízo. Tanto para pleitear pelo morto, quanto para responder pelo morto, pelas dívidas que o morto deixou. Tá? E aí a gente trabalha isso, por exemplo, se o morto morreu é ótimo. Se o sujeito morreu devendo pensão alimentícia, vampeta, eu tô falando isso na... Não, mas é informação pública e notória. É a informação que saiu hoje no jornal. Está sendo cobrado R$500 mil, eu acho que é isso, de pensão. Vampeta morreu hoje, devendo R$500 mil de pensão. Quem é que vai responder por esses R$500 mil de pensão? Os alimentandos, né, os credores de alimentos, poderão cobrar essas dívidas vencidas e não pagas em face do espólio. Perfeito. E o professor vai representar em juízo no caso quando o espólio for credor também, né? Sim, vai figurar em juízo. O inventariante, a gente vai conversar sobre a figura do inventariante, mas tem esse poder de representação em juízo e fora dele. A gente vai ver que existe uma figura antes do inventariante, mas uma coisa de cada vez. Que horas são? 6h20. Já passei do meu horário? Não. Até 6h50. 6h50. Beleza, então dá tempo pra gente responder uma questão. Ivete e Bel. Todo mundo identificou qual é a referência? Na turma 1 teve uma pessoa que não identificou quem era Bel. Eu fiquei me sentindo assim. Eu estou na Bahia. Professor, nós olhamos a atividade do Bravo também no semestre passado, que ele identificou quem era. Não, eu botei o Carlinhos, aí botei uma foto de Carlinhos Maia. Porra. Ivete e Bel. Pessoal. Ivete e Bel se casaram em 2013. Quando casaram, Ivete já tinha uma chácara em São Desidério. Ela tinha um filho, Durval, fruto de um relacionamento anterior. Em 2017, o casal comprou uma casa em Lem, um apartamento em Barreiras. Em 2019,
a mãe de Bel morreu, deixando uma fazenda em Correntina. Em 2021, Ivete morreu. E aí? Como vai se dar a sucessão? Eu nem vou perguntar como é que vai se dar a sucessão de Ivete, porque a gente vai conversar essa questão de quanto cada um vai receber. Mas o que eu quero que vocês identifiquem aqui é: Ivete morreu. O que integra o patrimônio hereditário dela? Depende do regime do casamento. Perfeito, mas eu tenho aí tudo que eu preciso para responder essa questão. Como ela tem bem particular, entende-se que Não é por isso. não. Seu raciocínio está chegando no caminho certo, mas não é por isso. O filho? Não, Fala que o casal comprou isso aqui como bem-vindo. não, Já tinha na chave. não. Por que eu consigo muito facilmente identificar aqui qual é o regime de bens? Porque se não citou, faz Não, não é união estável, eles se casaram. Vai ser regime parcial, você tem que falar. Ô, Edilane, como é bom ter uma estudante assim exemplar que nem Me dá um você. chocolate? Pessoal, pessoal, isso aqui é muito sério para a vida de vocês. Vocês que pretendem fazer OAB, pretendem fazer concurso, isso aqui é muito sério. Se eu não falo qual é o regime de bens, eu entendo que qual é o regime de bens? Comunhão parcial. Por quê? É o regime supletivo da lei. A lei diz: não havendo pacto antinupcial em sentido contrário, ou também não sendo caso de separação obrigatória, aplica-se o regime da comunhão parcial. O ordinário se presume, o extraordinário tem que estar expresso. Se não tem nada dizendo, eu posso presumir o quê? Comunhão parcial. Comunhão parcial. Exceto se eu dissesse, por exemplo, Ivete, nascida em 1940, se casou com Bel em 2013. Por quê? Porque ela vai ter casado com 73 anos. Quem casa com mais de 70 anos casa em qual regime? Separação obrigatória. Eu também não precisaria dizer. Vocês iam ter que identificar de que forma, porque se aplicando a regra. É por isso que é importante saber as regras de direito de família. Então, regime da comunhão parcial. Por quê? Porque eu não estou dizendo nada e disse que eles se casaram. Presumo o quê? Regime supletório, comunhão parcial. Então, se casaram no regime da comunhão parcial. No regime da comunhão parcial, os bens que cada um tinha quando eles se casaram, se comunicam ou não se comunicam? Não, né? Então, pronto, vamos identificar aqui. Quando Ivete casou, já tinha uma chácara em São Desidério. Isso é o quê? Bem particular de Ivete. O que é bem particular de Ivete, estou botando de azul. Ela tinha um filho, Durval, beleza. Em 2017, o casal comprou uma casa em Lem e um apartamento em Barreiras. Isso aqui é bem particular ou é bem comum? Bem comum. São bens comuns, né? Casa em Lem e apartamento em Barreiras. Tudo bem. Em 2019, a mãe de Bel morreu, deixando uma fazenda em Correntina. De quem é essa fazenda? Do casal ou é de Bel? Por que é de Bel? No regime da comunhão parcial, herança não comunica. Bens recebidos a título gratuito, né? Poderia ter sido uma doação. Bens recebidos a título gratuito não comunicam, então a fazenda em Correntina é bem particular de Bel, bem particular de Ivete, e aqui Bem comum. bem comum. Muito bem, e aí? O que é que integra o patrimônio hereditário de Ivete? A chácara, metade da casa do Lem e metade do apartamento em Barreiras. A chácara, patrimônio hereditário. E 50% da casa do Lem e do apartamento. Essa divisão não precisa necessariamente ser... Metade. Não precisa necessariamente ser dessa forma. Não precisa necessariamente ser dessa forma. Mas a lógica é, vou pegar os bens comuns. O que é patrimônio comum? Eu vou pegar 50%, né? 50% é a ameação de Bel, que é dele, não é patrimônio hereditário. E esses outros 50% É de Ivete. é de Ivete, que vão se somar à chácara em São Desidério e serão
patrimônio hereditário para ser partilhado pelos herdeiros. Tudo bem até aí? Aí a gente vai ver lá na frente que há uma regra específica nesse sentido de que no regime da comunhão parcial, o cônjuge sobrevivente só vai herdar os bens particulares. Então, Bel não vai partilhar a herança com Durval em relação à ameação. Vai partilhar a herança com Durval em relação à chácara. Mas isso daí a gente vai ver com calma lá na frente. Tá? Porque o artigo 1829, inciso 1, que traz essa regra, é um péssimo dispositivo normativo, um dos piores que tem no Código Civil. Mas vocês vão ver o quanto que eu gosto do Código Civil de 2002 em relação às sucessões. Tudo bem até aí? Viram como é fácil? Só precisam o quê? Saber o que vocês estão fazendo, né? É só ler os 18 do texto.